E aí, galera do Segundão, boa tarde. Olha aí, que bom, não é? 13 de outubro, né? Daqui a um mês, Enem para todo mundo. Que beleza, não é? E aí, segunda série? Hoje nós temos um convidado para lá de especial. Raimundo Corrêa. É do grupo do Olavo Bilac, né? Aquele grupo famoso. Três. Aí tem mais alguns. Como estudar literatura é um estudo sem fim, a gente procura nessa cronologia apontar aqueles autores que já são, digamos assim, batizados pela crítica, pelo público, como top. E no parnasianismo, você conta pelo menos 10 grandes autores, né? E desses grandes, 3 se destacam. Já vimos o Bilac no encontro passado e agora Raimundo Corrêa. Que bom, não é? Então, o parnasianismo de Raimundo Corrêa. Que bom. Vamos lá, olha aí. Estamos chegando com a galera aqui toda, atenção, não é? O nosso diretor vai liberar aqui. Liberou. Atenção. Literatura brasileira. Estamos na era nacional, né? Nós temos duas grandes eras. A era colonial, que é de 1500, da Carta do Caminho até a nossa independência, né? E aí depois a era nacional. E aqui o parnasianismo é um momento muito curioso, né, da poesia brasileira. Que o parnasianismo teve tanto prestígio que uma das grandes preocupações da Semana de Arte Moderna foi rebater, anarquizar, debochar, satirizar, ironizar os parnasianistas. Mas por que, professor? Aí é que tem uma coisa curiosa. O contexto do parnasianismo é o contexto da Belle Époque, né? França, depois da Revolução Francesa, tudo o centro é a França. E a Belle Époque foi um período assim, sabe, de glamour, das elites, né? Então os parnasianistas acertaram em cheio, produziram uma poesia de alto nível, né, afastado dos problemas do cotidiano. Na cabeça deles, né, o cotidiano, ou seja, a rua, essas coisas assim, e não, nada disso aí serve. Então o parnasianismo ele adquiriu muito prestígio e foi muito influente junto a esse público elitizado. E a crítica, bateu palmas, né? Por isso, tornou-se assim o alvo preferido da juventude, que explodiu com a Semana de Arte Moderna. Bom demais. Então, durante mais ou menos uns 40 anos, o parnasianismo foi esse estilo de época que agradou as elites, né, que curtia, né, a Belle Époque, né? Essa Belle Époque, teatro de revista, muitas coisas curiosas, o absinto, aquela bebida gostosa, tal, né? Nada de rua, porque a rua não era motivo da grande poesia parnasiana, né? Cuidado, até agora não falei em poesia realista. Eu falei em poesia parnasiana. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra coisa. Vamos que vamos. E aqui estamos. O ismo. Né? Olha aí, o ismo é a tendência e o centro desse estilo de época é a palavra Parnasso. E o que é Parnasso, professor? Você vê, tudo precisa de uma explicação, porque tem as origens, né? E a palavra Parnasso nos leva para a mitologia grega, né?
um monte mítico que era habitado pelo deus Apolo. Opa, aquele da beleza, né? Das artes. E suas ninfas. Olha aqui, galera, olha aí. Olha a pose aí do cara aí, olha aí. Bonitão, né? Belo, perfeito, corpo maravilhoso, formas admiráveis, né? E 6 ninfas cuidando dele. Vai para lá, não é? Tá bom. E eu? Onde é que fico nesta história? Contando o que aconteceu lá, não é? Ele aí, olha, uma lavando os pés, a outra cuidando das unhas dele, outro trazendo vinho. Aí do lado esquerdo você tem mais 3, né? Uma cuidando de abastecer ali a água, tudo direitinho. E eu, nada, né? Fica olhando, mostrando as coisas. Bom, tudo começa em 1882. Um maranhense também, porque o Raimundo Corrêa é maranhense, né? Publicou um livrinho sem nem muitas pretensões. Pois não é que o livro do Teófilo Dias marcou época? Tá aí. Fanfarras. Não consegui ainda esse livro. Já andei mexendo com um bocado de sebo lá no Rio, né? São Luís, e nada. Bom, e esse período de 1882 até a Semana de Arte Moderna leva aí 40 anos, né? E o parnasianismo dominou esse período. Tomou conta e agradou as elites, né? Por quê? Porque nada de temas assim, do poeta ir para a rua, temas do cotidiano, né? Nada disso. A poesia é algo muito superior, segundo os poetas parnasianos. E essa superioridade da arte, ela está no efeito estético das palavras, né? Na forma. É o culto da deusa da forma, da beleza, né? Bom, isso significa que esse movimento parnasianista ele reagiu contra o romantismo na poesia. Por isso que os autores parnasianistas eles eram bem racionais, né? Objetivos, nada de choramingação, muita contenção emocional, olha aí, né? Professor, e qual é a preocupação dessa poesia? Meramente formal, perfeição. Né? Aí, a métrica perfeita, né? Rimas, nossa, é uma coisa absurda. Linguagem de altíssimo nível, uma linguagem muito cuidadosa, né? Um vocabulário muito culto, erudito, palavras raras. E aí vem a exibição final. As frases, né, elas são invertidas. Olha que coisa, né? Inversões sintáticas. Aí eu vou te contar. Se fazer linear já é difícil com a língua portuguesa, você imagine inversões sintáticas. Né? É muito pedantismo, não é? É assim, algo distanciado, né? É algo muito assim, voltado para exibir as formas dos textos poéticos. Né? Aí a pergunta, e os conteúdos? Ah, agora vem a parte mais curiosa. Né? Os conteúdos, o principal conteúdo da poesia parnasiana é a própria poesia. Ixi! Quer dizer que o que predomina é a metalinguagem. Exatamente. A poesia é tema da poesia, porque eles não queriam nenhum compromisso com os temas da realidade cotidiana. Nada disso. Né? Isso não interessa para o poeta parnasiano.
O que interessa é esse isolamento dele na forma. Então, nós já temos aí duas comparações curiosas, né? Aí eles tinham os temas da natureza, né? Pintar a natureza, cenas com palavras. Olha aí, outra comparação. Bom, de antemão, já temos aí o deus Apolo como uma vertente da poesia parnasiana de busca da perfeição formal. Né? Algo assim que busca, na antiga Grécia, aquele ideal universal da perfeição. Bom demais. Vamos, tem mais, hein? E então? Eu falei no Parnaso, Monte Parnaso, antiga Grécia. Então, um dos momentos belos da poesia parnasiana é esse retorno à cultura clássica. Mitologia, história, filosofia, numa atitude de antirromantismo. Olha aí, olha aí. O parnasianismo foi uma reação contra o romantismo na poesia. Bom, aí o que restava para ele de conteúdo, para os parnasianistas? A natureza. Eles passaram a descrever cenas. Então, o poeta se compara a um pintor. Aí, ele se compara a um pintor. Aí vai descrever objetos, né, cenas da natureza. E aí ele dá ênfase, né, a essa estética da arte pela arte. A metalinguagem. A poesia como tema dela mesma. Metalinguagem. Esse descomprometimento social, curioso, né? Não era os temas do cotidiano, né, e temas sociais, nem pensar. A poesia parnasiana não tem esse tipo de compromisso. Então, o poeta parnasiano, ele se compara a um pintor. Ah, professor, e por que esse excesso de buscar a forma? A que é que se compara mesmo? Ah, além de pintar a natureza, eles buscavam se comparar a um ourives. Imagine, um ourives. Significa dizer que o ourives trabalha a sua joia, a sua peça, né? E o poema parnasiano, ele é trabalhado como uma joia, uma peça, né? Em que ele busca o joalheiro a perfeição e o poeta a perfeição do poema. Então já temos duas comparações. O poeta como um pintor, o poeta como um ourives. Olha que coisa, não é? Tem mais algum detalhe em busca dessa perfeição? Tem. O poeta, ele se compara assim a um artista que usa o cinzel para dar o acabamento, né, da peça. Isso significa dizer que o poeta também ele se compara a um cinzelador que trabalha a sua peça no mármore, vai dando acabamento, perfeição, né? Para isso ele precisa do isolamento. Não pode ficar, né? Na hora de produzir ele tem que se isolar, como um monge. Outra comparação curiosa, né? Um monge, sim, um monge. É isso, né? Vamos lá. Ele se compara também a um monge. Beleza. Então, pintor, ourives, cinzelador, monge. O monge, porque ele está distante da rua. Ele está no claustro, né? No isolamento. Então, tudo isso por conta de produzir a peça, o poema, de uma maneira tal, com tanta exigência, né, que equivale ao pintor com todo aquele cuidado
o ourives limando, preparando a peça, né? O cinzelador, né? Aquela peça assim como se fosse um bisturi, dando o acabamento, né? E como eles não querem compromisso com a realidade social, isolamento. Já entendemos direitinho, não é? É que a poesia parnasiana ela tem essa alienação, esse descompromisso com o cotidiano social. Bom, isso é ótimo, hein? E então? Mas vamos explicar mais. Olha quem está por aqui. Quem? 3. Olha aí, né? O Bilac, aqui do lado direito, né? Olha a pose deles aí. Até na pose, né? E aqui do lado esquerdo, ó, Alberto de Oliveira. E aquele que é o nosso convidado de hoje, não é? Nosso convidado muito, né, destacado aqui no centro, né? Raimundo Corrêa. Essa aí é a famosa tríade, né, dos grandes poetas parnasianos, famosíssimos, super respeitados, né? Tem mais alguns, a gente pode citar, por exemplo, Vicente de Carvalho, tem uma senhora também muito culta, Francisca Júlia, por aí vai. Mas os 3 nomes que marcaram a época são esses, né? O Bilac do lado direito, né? No centro o Raimundo Corrêa, e do lado esquerdo ele é bem mais, né, forte, mais alto, né? Alberto de Oliveira. Olha, o Bilac foi noivo da irmã do Alberto de Oliveira, hein? Foi noivo. Já estava tudo certinho. Quando o pai da moça faleceu, que o Alberto de Oliveira tomou conta da família, ele barrou o casamento. E complicou. Eu li a biografia do Olavo Bilac, uma biografia muito bonita, muito detalhista, né? E aí tá, por que que o Bilac foi barrado no baile, né? Porque a família do Alberto de Oliveira era de um nível financeiro bem elevado. E o Bilac não tinha essas coisas. E Alberto de Oliveira, barrou. Resultado, a coisa mais curiosa, né? O Olavo Bilac ficou solteirão o resto da vida. E a moça também. Interessante, né? É uma coisa muito curiosa. Que bom, segundão, estamos aí, hein? Que momento. Então, nosso convidado é esse aí, um pouco tímido, o do meio, né? Porque o Bilac era uma celebridade, né? No bom sentido da palavra. E o Alberto de Oliveira nem se fala. Viveu muito o Alberto de Oliveira. Bilac foi a óbito em 1918, já bastante castigado pelos já conhecidos, né? A conhecida juventude do modernismo, que vinha batendo no parnasianismo, e muito, né? Bom, essa retomada da cultura clássica, mitologia, história, filosofia, ele não tinha muita coisa para muito conteúdo, buscaram conteúdos da natureza, uma poesia muito picture, né? Muito colorida, né? E um piauiense muito famoso, da Costa e Silva, né, que era um parnasianista também, um simbolista também, produziu muitos sonetos, né, dentro desse clima pictórico, né, pintar com palavras. Quem lembra, ele tem um poema chamado Amarante, da Costa e Silva, né, em que ele pinta a cidade de Amarante num soneto belíssimo, né? Bom, mas em outro momento nós vamos estudar o nosso da Costa e Silva. Claro, a literatura piauiense ali está no nosso conteúdo.
A galera do segundão deste ano, que no próximo vai estudar o modernismo, aí nós temos pelo menos meia dúzia de grandes autores do Piauí na nossa grade curricular do próximo ano, né? Este ano nós já estudamos o Francisco Gil Castelo Branco, do Ataliba, o vaqueiro, né? E aí virão outros, claro, né? Bom, esse descomprometimento social é parte da arte pela arte. E o que é essa arte pela arte? Bom, é essa estética do rigor, da forma, né? Pelas rimas, pela metrificação cuidadosa, exigente. Estamos repetindo para vocês perceberem as intenções desse estilo de época, esse descompromisso, né, com o social, porque é uma poesia voltada mais para leitores de elite, né, e a poesia como tema dela mesma. Então é a metapoesia, a metalinguagem. É bom pensar nisso aí, segundão, para a gente poder caminhar para o próximo ano e entender por que a juventude que fez a Semana de Arte Moderna reagiu de uma maneira violenta, satírica, irônica, contra o parnasianismo. Só se pode entender isso aí você entendendo, né, a filosofia estética do parnasianismo, da poesia parnasiana, que foi uma reação contra o romantismo. Todo mundo sabe que o romantismo era coisa, aquela poesia do eu, muito choramingado, né? Assim, muito comiserado, de muita lamentação, sentimentalismo, né? E aí, quando o parnasianismo chegou, barrou isso aí. E entra em cena mais a razão, a objetividade. Como eles não tinham compromissos sociais com essa poesia, ficaram na arte pela arte. Fechou? Então, origens, características, o estilo. A palavra parnasianismo, o ismo é a tendência. E a palavra parnasiano deriva do Monte Parnaso, onde vivia aquele deus bonitão, o Apolo, né? E suas musas, né? Olha aí, né? Tudo vem da França. Depois da Revolução Francesa, em 1860, um poeta chamado Théophile Gautier publicou uma revista chamada Revue Parnasse Contemporain, revista do Parnaso contemporâneo. E aí ele jogou dentro dessa revista a filosofia, os preceitos, o credo do parnasianismo. Está bem associado à Belle Époque, esse movimento glamuroso que durou aí uns 40 anos também, não é? A época dourada, né, das elites europeias, né? Os cabarés famosos, os teatros, o glamour dos penteados, né, das roupas, né, aquilo tudo, né, belíssimo. As prostitutas de alto nível, alto estilo, cantoras de cabaré, né, aquela coisa lindíssima. O cinema é muito rico disso, né. Bom, esse estilo, né, ele capta bem esse período, né, de euforia. E, claro, já tínhamos dito que o parnasianismo foi uma reação contra o romantismo.
Na poesia. Pronto. Bom, e como atendia bem às elites, né, os poetas do parnasianismo, eles permaneceram indiferentes aos dramas do cotidiano, né? A questão do social, né, do dia a dia. Eles não viram os dramas humanos do cotidiano, das classes, né, mais baixas, né? Não viram isso, né? Eles atenderam uma elite em todos os sentidos, cultural, financeira, né? Destaque, né? Aquela elite que vai ao teatro, às danças, à música, né? Tudo isso, né? Incluindo na virada do século o cinema, olha aí, né? Que coisa, né? Então eles não tiveram esse compromisso com os problemas do dia a dia, né? Os problemas comuns das pessoas que trabalhavam, tudo, nada disso, né? Pegava bonde, corria, etc. Nada, né? Era para atender uma elite que sabia ler e não tinha também essa preocupação com os problemas diários, né? Então eles permaneceram indiferentes aos dramas do cotidiano. Valeu! Só reforçando, hein? Galera, aí eles ganharam prestígio, né? Ninguém se mistura. Mas eles serão, em pouquinho tempo, um alvo preferido dos modernistas, né? Eles achavam essa literatura uma literatura preconceituosa, né? E também uma literatura do bom mocismo, olha, né? Aquela coisa muito acadêmica, né? Muito formal. Isso não foi nada legal. Os modernistas de 22 arrebentaram. Aliás, já tinham começado bem antes, né? Cerca de 10 anos antes, eles já vinham de olho nesse beletrismo, né? Nessa chamada República das Letras, olha. E eles jogaram duro em cima disso aí, né? Todos eles eram jornalistas também, né? E viviam nesse processo de bajulação, né? Das panelinhas, dos grupos, né? E então, a galera da época, né, a juventude, que tinha nascido no final do século XIX, vira o século e começa então a reagir. Um Lima Barreto, um Monteiro Lobato, olha aí, né? São Paulo e Rio, né? E a grande obra do Euclides da Cunha, olha que coisa, né? Olha, segundão, tem muita coisa boa para a gente ver, hein? Mas segure aí o parnasianismo. É o deus Apolo, né? Das formas perfeitas, né? Belas, né? Cadê o conteúdo? Ih, nada. E aqui a distinção primordial entre a poesia parnasiana e a poesia realista. Por isso que em nenhum momento no Brasil eu falei de poesia realista. No Brasil, o que pegou mesmo foi a poesia parnasiana. Mas na Europa, não houve poesia parnasiana. O que aconteceu foi a poesia realista, de ir para a rua e ver os problemas do cotidiano. Bom, olha, eu vou dar um minutinho para vocês fazerem uma leitura deste slide, né? E aí a gente volta para comentar isso aí. Tá legal? Ô meu diretor, por gentileza, um minutinho.
Opa, voltamos aí, segundão. Você agora viu a distinção entre poesia parnasiana, que no Brasil foi o auge, não é? E poesia realista. Nós não tivemos no Brasil. Vamos citar o melhor exemplo dessa poesia realista em Portugal, né? Guerra Junqueiro, Antero de Quental, né? Cesário Verde. Mas no Brasil, eles não viram os problemas do cotidiano. Se isolaram. Olha aí o poeta monge. Né? E a poesia parnasiana está aí. Diferente da poesia realista. No Brasil, não tivemos poesia realista. Está aí. Então, essa é a grande diferença. Essa perfeição formal é a comparação do poeta com um joalheiro, um ourives, né? Que fica limando a peça, né? Trabalhando a peça para dar aquela perfeição formal, né? Um trabalho de paciência, cuidado, né? Para que o texto tenha essa equivalência com o trabalho do joalheiro, né? Do ourives. Né? Então o poeta ele se comparava. Tem um poema do Bilac, na vez passada a gente viu, né? Onde ele diz assim: invejo ourives quando escrevo. Olha. Por quê? Porque o ourives vai limando a peça com cuidado, perfeição, né? Da mesma forma que o poeta parnasiano vai estruturando seu texto com paciência, com cuidado, né? Com aquela exigência métrica. Isso agradou muito durante uns 40 anos, né? Mas aí é uma literatura muito vazia, sem conteúdo de brasilidade, de realidade brasileira, coisa nenhuma. Então, significou que os modernistas, né, estavam preparando a Semana de Arte Moderna, um evento, né, reagissem contra esse tipo de literatura. Essa literatura, digamos, oficial. Né? E eles reagiram com muita ironia, com muita sátira, né? Até explodir com a Semana de Arte Moderna. Isso desde 1910 que já tinham algumas manifestações contra isso aí. Por parte de alguns que a gente pode citar. Um Lima Barreto no Rio de Janeiro, um Monteiro Lobato em São Paulo, com outros nomes, evidentemente. Né? Mas a essência é essa aí. Como eles não tinham conteúdo nenhum, bom, então houve essa aproximação com as artes plásticas. Né? Pintura, escultura, literatura, objetos, escrever cenas, né? Com palavras, né? Pintar com palavras. Muito legal, muito bom isso aí. Tem mais? Bom, chegou o nosso convidado, né? Raimundo Corrêa, de 1859, né, a 1911. Aí você tem uma fotografia de época, ele com o fardão da Academia Brasileira de Letras. Né? E costuma-se apontar 3 momentos na poesia dele. Ele era um magistrado, né? E aqui estão os 3, né, que eu tinha mostrado para vocês. O Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. E ele tem assim, momentos diferentes dentro da poesia dele, né? Os vários momentos da poesia.
59 para 79 são 20 anos. Né? Então, aos 20 anos, ele já estava publicando nessa primeira fase o primeiro livro dele. Claro, como é o primeiro livro, ele traz esses momentos assim, ainda tem alguns momentinhos, né, românticos. Aí vem essa segunda fase, né? Aí ele é parnasiano brabo, né? Sinfonias de 83, versos e versões de 87. Aí sim, nós temos um autor bem parnasiano mesmo. Né? Aí você vai encontrar uma pessoa, né, com um conhecimento do contexto histórico, social, filosófico, né? E aqui a marca é o pessimismo, né, de Schopenhauer, devido às leituras desse filósofo, né? Esse filósofo contaminou a galera da época. Né? Final do século XVIII, ele e Nietzsche, olha aí. Né? Aí depois ele começa a descolar um pouco do parnasianismo. Num terceiro momento, com a poesia já, né, fugindo, né, ele já pré-simbolista, já metafísico, né, mexendo com a religião, e já explorando o estilo que vai consagrar o simbolismo, que é a musicalidade, né? A figura de sinestesias, né? Esse é o painel da obra dele. Né? Claro que ninguém publica mais nada deles. Com exceção do Bilac, você vai encontrar ainda antologias. Mas nenhuma editora vai mais correr o risco de publicar a obra de Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira, nem pensar. Né? Não vende. Ninguém quer. Porque é um vazio. São autores que não tinham aqueles conteúdos, né? Aquele perfil, né? Olha aí, né? A galera do segundão, Gabriela, turma aí, tá vindo aí, Canaveira, fartura, né? Vamos lá. E aí essa foto de época, né? Bem estragada a foto, mas dá uma ideia dele, né? Bem nítida, né? E eu trouxe este soneto famosíssimo, né? Mas os parnasianistas não foram a causa, uma das causas da Semana de Arte Moderna? Sim. Mas não significa dizer que você não vai encontrar em um determinado momento algum texto famoso, né, de cada um deles. Né. Tá aí. Eu trouxe o soneto mais conhecido do Raimundo Corrêa. Além de muito conhecido, um soneto filosófico. Ele acertou em cheio, né? Construiu um soneto belíssimo. Mal secreto, todos nós carregamos filamentos, né, de sombras, né, pesos. Né? Algum mal secreto a gente carrega. É muito curioso o texto. E o texto é bonito, hein? Vamos a ele? Cuidado com a leitura, segundão. Se a cólera que espuma, né? Imagine a raiva da pessoa, né? A dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face. Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe.
cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Galera, é um texto, né, super atraente, porque ele fala de coisas que nós escondemos para os outros. Para melhor você se relacionar com os outros, não é preciso você jogar problemas em cima dos outros. Seja simpático, né? Gere empatia, amizade, carinho. E os problemas você tenta disfarçar. Vamos dissimular para poder, né? É o recado dele é esse. Cada um de nós guarda cada coisa que eu vou te contar. Não é fácil, hein? É um texto impressionante. Por isso mesmo, olha, surpresinha. Esse texto, desses 24 anos de Enem, olha aí, ele no Enem, só podia. Porque o texto é muito bonito, né? Uma raridade o parnasianismo no Enem. Porque a ideia que passa é que os textos do parnasianismo são textos vazios. Mas não são todos, né? Bom, coerente com a proposta parnasiana. Que proposta é essa? Cuidado formal e razão, né, na condução do tema. Ou seja, o autor conseguiu, dentro de uma forma rigorosa, colocar conteúdo. O soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Ele coloca, né, sobre a forma, aquele rigor, né, como as emoções do indivíduo são julgadas pela sociedade. E daí, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, chega dói. Segundão, cuidado, hein? Olha a letra A. A gente precisa ser socialmente aceito, né, pela sociedade, né? Necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo, a pessoa, a agir de forma, dissimulada. É o jeito, senão quem vai querer uma pessoa, lá e vem aquela pessoa, vixe Maria, ele joga tudo de ruim nos outros, estou fora. É isso, a pessoa vai dissimulando, vai sorrindo sem querer, né? Ele é ator de si próprio. Muito legal. Tem mais, hein? No final da segunda estrofe, o poeta diz que quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Você diz lá e vê, opa, aquela pessoa é tão feliz, que cara legal, é rindo todo o tempo e tudo. Ele não tem problemas, né? É aí onde você se engana, né? Se ele revelasse, ele ia causar piedade. Interessante, né? E por que isso ocorreria? Aí é que está a coisa, né? Aí é que está o bem da... É isso, a letra D responde bem. Se fosse possível ver refletida na alma a verdadeira face do ser humano, é tal história. Se aquela pessoa não quer se revelar, que ele é realmente, fica difícil para você saber, né? Belo momento. É quase repetindo a resposta da questão anterior. É com base nisso aí que a gente vai chegar naquela conclusão, né, de que é um soneto em que ele capta o elemento psicológico, né,
o fator, né? Essência. Se a pessoa não quer se revelar, não adianta, você não vai captar a essência. Curioso, não é? Então é isso. Tem mais outra. Depreende-se do poema que, segundo o eu lírico, é aqui, que é a voz que está dentro do texto, né? Há pessoas que fingem ser felizes. Oh, minha gente, ai que dor. Está aí. E às vezes nós precisamos fingir. Não é, minha intérprete de Libras? Para a gente poder zanzar entre as pessoas. Senão o bicho pega a gente, hein? Não é fácil. Né? Mesmo os belos, né, precisam, vez por outra, fingir, porque senão complica. Imagine nós aí, tá bom. Quarta questão. Atenção, galera. Evidentemente que há uma clara oposição nesse processo de dissimulação. Olha aí, galera, cuidado, né? Cuidado. Vez por outra, a gente vai dissimulando, que a gente carrega aqueles pepinos, aqueles demos, né? Aquelas sombras. Né? Dissimulação. Que o eu lírico representa, revelando o jogo. Opa! Entre. Ai! Chegou bem na ferida. Olha a letra D. Aqui, a essência. Como é que a outra pessoa vai conhecer sua essência se você não permitir? Fica difícil. Versus aparência. Ai, minha gente, que dor. Você pode encontrar uma pessoa vestidinho simples, né? O cabelinho arrumadinho simples e tudo. Uma grande criatura. De repente você vai encontrar alguém todo arrumadinho, bonitinho e tal, aquela coisa toda, não é? Um canalha, olha aí. Eis o problema. A letra D é perfeita para dar essa resposta. Que legal, não é? Tem mais, olha. Gente, que soneto, não é? Nesse soneto, o poeta explora principalmente a questão da oposição entre e a mesma resposta, só que com outras palavras. Olha a letra B. O interior das pessoas e o exterior. Olha aí. Cuidado quando forem namorar, hein? De repente você está na frente de uma psicopata que vai lhe dar 10 facadas, né? Você não sabe, né? Esse é o problema. Né? Qual é a palavra-chave, né, que se aplica, que está bem subjacente no soneto? Dissimulação. Ai, 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 aqui o bicho pega. O bicho pega, hein? Bom, vamos mudar, né? Porque não é fácil. Né? Mais uma questão. O eu lírico manifesta acentuado grau de pessimismo. Claro, né? É evidente quanto à condição humana, não é fácil. Pois sempre há referência ao sentimento que se esconde atrás da máscara da face. Mas qual é esse sentimento? Xiii, aí complicou. Tristeza. Né? Tristeza. A dor moral. Pancada. É uma pancada. E agora, para a gente fechando, esse soneto lindíssimo. As Pombas, olha, muito famoso. Eita! Ele cria metáforas, né?
do voo das pombas, né? Com a juventude. Se você não realizou alguns sonhos na juventude, né? Aí fica difícil quando chega numa certa idade, né? Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra, mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra o vento. Aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais, no azul da adolescência, olha. As asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Incrível, que beleza, não é? Olha, para a gente quase fechar, não é? No soneto, o enunciador, o eu lírico, descreve o revoar das pombas, né? E estabelece algumas comparações, né? A qual expressão humana é comparado o revoar das pombas? Eita! Ô, beleza, não é? É que de manhã as pombas se mandam, né? Ao amanhecer elas se vão, né? E os sonhos voam dos corações, né? Adolescentes, letra A. Muito bom. E tem mais outra, hein? Opa! Entendemos que apesar das semelhanças, né? O poeta, ou seja, o eu lírico, aponta uma diferença entre os elementos comparados, né? Tem uma diferença aí. E qual é a melhor explicação? É que elas vão cediam, né? Que equivale à juventude, né? Aí voltam quando está fechando o dia, né? Só que elas voltam, mas os sonhos não voltam. Letra C. As pombas voltam, mas os sonhos não. Quando envelhecemos, isso é complicado, hein? Precisamos aproveitar enquanto a gente pode. E aí depois, tchau, você fica só remoendo, né? Mas que droga, eu não fiz aquilo, eu devia ter feito. Galera, olha, a última questão, que é para a gente dar um alô aí, para a gente, agora, só na próxima semana, oba! Mediante a boa leitura, né? A gente confere, né? Aquele rigor, né? Parnasiano da forma, né? Aquela preocupação formal da arte pela arte, né? E ao conteúdo. Bom, o eu lírico evita a subjetividade. Ele é contra isso. Mantendo-se impessoal. Assim podemos entender que o tema do soneto é galera. Ou seja, enquanto no romantismo era aquele lado muito pessoal, muito individual, aqui não, é impessoal, ou seja, em qualquer lugar do mundo, quem lê se encaixa no texto. Isso significa dizer que o tema, né, desse soneto é um tema bem, galera, universal e filosófico. Perfeito.
Bom demais. Eu gostei muito do Raimundo Corrêa nesse soneto dele, Mal Secreto. Não é à toa, é um texto magnífico. É nem nele. Valeu? Olha, segundão, até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau.